Este é o mapa de sinastria entre os dois, Epstein e Maxwell, a sua companheira de sempre. E neste screen podemos ver os mapas individuais, portanto, o mapa de Jeff Epstein, a de Maxwell e o mapa composto. Neste vídeo vou analisar o primeiro mapa, o mapa de sinastria entre os dois, em que se sobrepõe um sobre o outro. Vamos analisar rapidamente o mapa de Maxwell sob o ponto de vista de relacionamentos íntimos. Vamos embora? Numa carta natal, o signo da cúspide da sétima casa, assim como o posicionamento do seu regente por casa e por signo, juntamente com os aspectos que esse planeta regente faz a outros planetas, descrevem a forma como o nativo percebe o relacionamento. O signo da cúspide da sétima casa do mapa de Maxwell é Sagitário. Se observarmos bem, está em conjunção apertada com o meio de céu. Esta área aqui, a área que define a posição no mundo, o status quo, a nossa reputação. Estas 4 casas angulares, a primeira, a quarta, a sétima e a 10ª casas, funcionam como os pilares do mapa, conferindo intensidade e dinamismo aos planetas que nelas se encontram. E por isso, eles são os mais influentes na construção da personalidade e no destino. Planetas que se encontrem no ponto mais elevado do mapa, mais acima, no ponto da carreira, na casa 10, indicam, portanto, ambição, carreira, reputação pública, sucesso e o seu legado no mundo. Os aspectos de Júpiter, sendo o regente da casa 10 e sendo o planeta mais elevado do mapa, é a quadratura a Neptuno e à Lua. A Lua rege a autoestima. Reparem a casa 2. A casa 2 é regida por quem? Pela Lua. E, portanto, esta casa 2 indica a forma como o nativo se sente com ele próprio. Fazendo quadratura a Neptuno, estes contactos introduzem uma dimensão de uma idealização trazida por Neptuno. Ideais misturam-se com a necessidade de sentir-se importante. Há a possibilidade até do uso de drogas e abuso do álcool como forma de escapar à realidade que impeça a concretização desses ideais amorosos de Maxwell para com Epstein. O que este mapa mostra aqui, portanto, é a construção de uma ruminação mental, uma construção mental sobre o facto de não se sentir amada, reconhecida e desejada, que são os simbolismos da casa 11. Neptuno rege a casa 11 e o sextil a Mercúrio é o arquiteto e Neptuno é o construtor do idealismo. Em suma, Maxwell acredita que o relacionamento com Epstein lhe vai aliviar essa ansiedade. Mas afinal, o que é que está por trás dessa ansiedade sobre sentir-se amada, de sentir-se importante? Para isso olhamos para a casa 2, a casa da autoestima, a casa regida pela Lua. E sendo regida pela Lua, percebemos que essas carências provêm da vida vivida durante os seus primeiros anos de vida e com os relacionamentos e experiências mantidas com os seus pais. Para isso analisamos o passado de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell foi considerada culpada do crime de tráfico sexual infantil por assediar e contratar miúdas e meninas para facilitar na atividade perversa de Epstein. Atualmente, cumpre uma pena de 20 anos de prisão. Ghislaine era a filha mais nova e a preferida de um magnata chamado Robert Maxwell. O pai, Robert, era proprietário de uma empresa mídia britânica e conseguiu sair da pobreza em que vivia enquanto criança para construir um império editorial, considerado, aliás, um dos homens mais ricos do mundo. Após a sua morte em 1991,
foram reveladas enormes discrepâncias nas finanças das suas empresas, bem como a apropriação fraudulenta do fundo de pensão público. O pai faleceu de ataque cardíaco enquanto navegava no seu barco chamado Ghislaine Maxwell, em homenagem à sua filha. Quem era Robert? Robert era um magnata que era caracterizado por uma enorme arrogância, intimidador tanto dentro da família como nas relações comerciais. A sua filha Ghislaine era extremamente devotada ao pai e herdou dele as capacidades mentais de manipular, encantar e persuadir no seu papel dentro do escândalo Epstein, e que tem vindo a ser publicado nestes últimos dias. Portanto, Ghislaine incorporou este padrão de vida dentro dela e habituou-se a viver em mansões rodeada de riqueza e ficou, portanto, dependente da proximidade com homens poderosos e voláteis. Em astrologia comportamental, o pai é frequentemente representado pelo Sol, que é a autoridade e vitalidade, e por Saturno, que indica a disciplina, o limite e, por vezes, a repressão. Em Ghislaine Maxwell, procuramos um pai forte, disciplinador e até manipulador. Encontramos-lo na forma como estes planetas dominam o mapa, criando uma malha de gravidade onde a identidade dela foi forjada. A primeira grande pista desta herança genética é Marte Oriental. Em astrologia, um planeta é oriental quando nasce logo antes do Sol. Imaginem o Sol, que é o pai, a identidade, a ser precedido por um batedor. No caso de Maxwell, este batedor é Marte. Marte está em Aries Point, que é o ponto que indica a projeção pública. Em física quântica, isto funciona como um acelerador de partículas. A energia de Marte não é privada, ela é projetada no campo público como uma força imparável. E sendo planeta oriental, Marte confere-lhe uma habilidade inata de colapsar o campo de probabilidades a seu favor. Ela aprendeu a persuadir, a vender e a promover como uma tática cirúrgica. É a imagem do promotor que molda a realidade antes mesmo de os outros perceberem o que é que aconteceu. Se Marte é a ação, Saturno é a lei. No mapa de Maxwell, Saturno é o Final Dispositor, é o dispositor final em português, e indica a autoridade máxima a quem todos os outros planetas respondem. Mas há um detalhe crítico. Este Saturno está peregrino. Na linguagem quântica, um planeta peregrina como uma partícula isolada. Ele não faz aspectos com os outros, não troca informação com ninguém. Este Saturno age como alien no sistema, uma função pura de estrutura e controle que opera fora da ética comum. É aqui que vemos a sombra do pai, uma disciplina que não distingue o bem do mal, que age sem ponderação, focada apenas na execução de uma ordem ou uma estrutura rígida. Este Saturno, poderoso e isolado, rege a casa 8, onde encontramos o Sol, Marte e Mercúrio. A casa 8 é o nosso laboratório de energia nuclear, rege os recursos e a autoestima dos outros. E como estes três planetas sob o comando de um Saturno peregrino, Ghislaine transforma-se num problem solver, amoral. Ela utiliza a força e a organização herdadas pela figura paterna para manipular as vulnerabilidades alheias da casa 8 com uma precisão matemática. Ela não apenas lida com o dinheiro ou as posses dos outros, ela gera energia humana como se fossem meras variáveis num sistema. Conclusão. Vimos como a estrutura do pai se emaranhou no destino de Maxwell através de Marte, que projeta o desejo, e um Saturno que impõe uma armadura implacável. A ciência diz-nos que nada no universo está isolado, e esta sinastria de forças
é a prova dessa teia invisível. Os astros inclinam as energias, mas a nossa consciência é que sintoniza a estação. Qual é a frequência que estão a escolher hoje? Vamos agora analisar a sinastria entre os dois mapas. Ponto número 1. A ligação invisível. A Lua de Maxwell faz uma conjunção direta aos nodos de Jeff Epstein. Em física quântica, isto é o que chamamos de emaranhamento. E é quando duas partículas se ligam de tal forma que o que acontece a uma afeta instantaneamente a outra. Com a Lua na casa 1, este não é um contacto frio, é um envolvimento emocional total. É como se os seus corações estivessem sintonizados na mesma frequência. As suas energias estão entrelaçadas num destino comum. Ponto número 2 é o magnetismo que eles possuem. Reparem, o trígono entre Plutão de Epstein e a Vênus de Maxwell. Isto cria um magnetismo irresistível. Plutão funciona como um campo de força que atrai e domina. Como a Vênus dela rege a casa 10, a carreira, este poder não fica só entre as quatro paredes. Ele molda o destino público de Maxwell. Ela escolheu sintonizar a sua vida profissional nesta frequência de influência, operando um verdadeiro salto quântico para uma nova realidade social de elite e controle. Ponto número 3. A malha de controle. Mas há ainda um lado mais denso. Plutão conjunto ao nó do norte. Empurra este casal para um destino de grande impacto e sombra. Esta energia está presa por uma estrutura de Saturno, muito rígida, uma quadratura Saturno-Saturno. Imaginem uma malha de gravidade tão pesada que não deixa ninguém sair. O Sol conjunto a Saturno cria uma regra de ferro. Aqui não há espaço para o acaso. É um sistema de controle onde a ambição de um e a estrutura do outro se fundem numa armadilha de consequências reais. E pronto, eu vou fechar por agora este vídeo e tenho uma pergunta para vocês. Faz-vos sentido como estas frequências se atraíram para criar algo tão poderoso e simultaneamente tão destrutivo? Que dúvidas têm sobre este emaranhamento entre os dois? Deixem os vossos comentários abaixo. Aproveitem também para ver o vídeo onde analiso o mapa individual de Jeffrey Epstein, que deixei aqui na descrição para entenderem o outro lado da equação. Muito obrigada, meu nome é Natália e até à próxima!